galera, meu nome é Luísa, sou professora de Química e hoje eu vou resolver com vocês 3 questõezinhas da Olimpíada Nacional de Ciências das provas antigas de 2017 e 2018. Bora lá então, galera. Primeira questão para a gente ver na prova de 2018. A gente vai trabalhar devagarzinho, vai anotar todas as informações pertinentes à questão, sublinhar, ver o que a gente precisa considerar. Enfim, vamos lá. Um químico forense foi chamado para ajudar nas investigações a respeito de um possível assassinato por envenenamento com ácido cianídrico. Nos seus trabalhos, o químico resolveu titular uma amostra de sangue da pessoa morta com iodo, usando como base a reação, tá aqui a reação dada para a gente. Uma amostra de sangue de 15 ml foi titulada até o ponto de equivalência, não sei falar essa palavra, 5 ml da solução do triodeto. A concentração molar do triodeto foi determinada pela titulação contra o óxido de arsênio 3, que em solução forma um ácido arsênico. Então vamos lá, já tem uma outra titulação ali, eu já vou mudar o meu marca-texto, porque a gente vai observar que a gente vai fazer a questão provavelmente dividida em etapas. Essa etapa é a titulação que foi associada a essa reação daqui. Deixa eu ver se não vai ficar muito escuro, não, tá tranquilo, dá para ver. Então está associada a essa reação daqui. Eu vou agora sublinhar as informações da outra titulação. Então vamos lá. Um volume de 10 ml da solução de triodeto foi necessário para alcançar o ponto de equivalência à titulação de amostra 0,1188 gramas aqui do AS4O6 nessa reação. Então, repara, ó, esses dados, esse 10 ml é sobre essa titulação daqui. Então, vamos observar aqui. Primeira pergunta, qual a concentração molar da solução de triodeto? Segunda, concentração molar de HCN na amostra de sangue. E letra C, quantos gramas de HCN está presente no sangue da vítima se o volume total do sangue da vítima é de 6 litros? O que a gente consegue observar? A questão está falando de 2 titulações, de 2 soluções, onde uma das concentrações não é conhecida. Então, a gente vai depender de um resultado para chegar no outro resultado, por isso que aqui já até está montado nossas 2 titulações aqui no nosso material, nossa vidraria. O que a gente observa? Esse tipo de questão você tem que fazer exatamente da forma que a gente está fazendo, devagar e anotando as informações, porque acaba que se você for na afobação pegar todos os dados, todas as informações, sair se escrevendo tudo aqui do lado, você ia ficar confuso no nosso próprio raciocínio. Então vamos analisar o que aconteceu. No começo, ó, a gente tem uma amostra que tem HCN e essa amostra foi titulada com aqui o triodeto. Então, esse daqui é o meu analito, é o HCN, é o que está presente aqui, e eu estou titulando ele com uma amostra conhecida de triodeto. Então, eu saberia que, supostamente, né, porque a questão está perguntando justamente isso, mas eu saberia aqui exatamente a quantidade de triodeto, que aí eu associo essa quantidade estequiometricamente com a quantidade de HCN. Então, eu estou analisando aqui, a partir de uma concentração, de uma solução de concentração conhecida, eu vou descobrir a concentração de uma solução desconhecida, que é exatamente a definição da titulação. Para quem não conhece, já vou apresentar aqui nossa aparelhagem. Aqui em cima tem o que a gente chama de bureta, que é um tubinho de vidro com as suas marcações de volume já marcadas no vidro. Então tem uma torneirinha aqui, eu abro essa torneirinha e eu consigo ver exatamente qual é o volume que está sendo despejado aqui na minha solução. Aqui embaixo a gente tem um Erlenmeyer, que é o nome desse vidro aqui bonitinho, e esse vidro tem justamente a minha solução desconhecida. Desconhecida como assim? Vamos dar uma voltinha aqui para a gente falar um pouquinho sobre soluções. Vou botar aqui uma solução qualquer. Disperso em uma quantidade de água, uma quantidade de soluto. Então, aqui eu tenho um soluto nessa quantidade de água, que é o nosso solvente, e juntos eles formam justamente a solução. Informações básicas de uma solução é a concentração, o volume e a quantidade de matéria,
que estão correlacionados entre si para a gente fazer uma revisãozinha assim rapidíssima agora. Concentração é a correlação da quantidade de soluto com a quantidade de solução. Então, por exemplo, eu tenho uma concentração de X mol por litro. Significa que se eu tenho 1 litro, eu tenho X mol. Se eu tenho 2 litros, eu tenho 2x mol. Se eu tenho meio litro, eu tenho meio mol. Aqui eu estou comparando a quantidade de concentração com uma quantidade de matéria. O volume é o volume que tem aqui na solução, então pode ser um volume qualquer que vai vir em litros, e o número de mol é justamente a quantidade que tem exatamente nessa porção de matéria. O que a gente consegue correlacionar aqui? A quantidade de matéria sempre vai ser igual a concentração vezes o volume. Interpreta aqui, por exemplo, eu vou inventar aqui um valor de concentração para a gente ter um dado. Eu tenho 2 mol por litro, significa que eu tenho 2 mol a cada 1 litro. Então, se eu tiver, por exemplo, uma amostra que tenha meio litro, eu vou ter X mol. Como eu resolvo essa conta? Qual é o meu X mol? O X mol está sendo representado com a quantidade que tem exatamente nesse frasco de meio litro. Então, esse meio litro é o nosso volume. Vou colocar aqui, ele é o volume. Esse 2 mol, ele veio da concentração que eu tinha dado aqui. Ele é a concentração. E esse X é o que a gente vai chamar agora de quantidade de matéria. É a quantidade que tem exatamente em um sistema específico. Nesse caso aqui, seria um sistema de 500 ml. Da onde que ele veio? Ele veio da multiplicação da concentração vezes o volume. Então, a gente chega aqui que, ó, quantidade de matéria, que é a quantidade de substância que tem exatamente naquele frasco, vai ser sempre igual à concentração daquele frasco vezes o volume especificamente daquele frasco, e é isso que a gente tem que levar para cá. Por quê? Observa aqui, primeiro dado, uma amostra de sangue de 15 ml. Então, eu sei que aqui do HCN tem 15 ml do HCN. O que é isso? É o volume do HCN. Primeira informação crucial está dada. Foi titulada até o ponto de equivalência, então até o momento onde a reação foi estequiométrica, exigindo 5 ml de uma solução de triodeto. Então, aqui eu também tenho volume de 5 ml. Observem que a gente só tem um volume, a gente não tem mais nada. Então, o que são as minhas informações cruciais? Concentração, vou escrever aqui, concentração, volume e quantidade de matéria. Se eu tenho 2, eu tenho o terceiro. Nesse caso aqui eu só tenho volume e aqui eu também só tenho volume. Por isso que a gente vai precisar dessa segunda titulação para analisar. Segunda titulação diz para a gente que um volume de 10 ml da solução de triodeto foi necessário para alcançar o ponto de equivalência da titulação de uma amostra de 0,1188 gramas desse AS4O6. Vamos localizar onde que eles estão aqui, ó. Um volume de 10 ml foi necessário, então a gente usou aqui um volume de 10 ml, que é da mesma solução de triodeto, então dá uma olhada lá. Se a gente consegue essa concentração daqui, a gente consegue a concentração de lá. A gente está falando da mesma solução. Então, de 10 ml foi suficiente para equivaler aqui na amostra que tinha 0,1188 gramas do AS4O6. Ok, agora sim, estou associando o triodeto de novo nessa reação, agora com o AS4O6. Só que eu vou observar aqui, ó, o que ele me deu aqui de informação. Esse óxido de arsênico, ele em solução aquosa, ele forma esse ácido acernoso, que é justamente, ó, quem está pertencente ali na nossa reação. Então, o que eu tenho que analisar? Como que é essa formação do AS4O6 em H3ASO3? Vou fazer aqui na segunda página para a gente não perder as nossas anotações e deixar ali organizadinho nessa questão.
Então, aqui para a gente achar a quantidade de H3ASO3, eu sei que ele jogou em solução, na realidade, foi o AS4O6 e que em solução aquosa ele vai reagir produzindo justamente o H3ASO3. Primeiro ponto aqui é analisar essa reação. Porque a gente tem a quantidade do AS4O6 e a gente quer saber a quantidade do ácido arsênico. Por quê? Vamos observar o que a gente tinha lá no exercício. Ele jogou exatamente 0,1188 gramas do óxido arsênico, que eu não sei quanto que vale em mol, só que a gente pode calcular já a massa molar desse óxido de arsênico, sabendo que massa do arsênico vai ser 75, então dá 4 vezes 75, que dá 300 gramas do arsênico, mais 6 vezes 16 do oxigênio, que soma 96 gramas, totalizando aqui exatamente 396 gramas por mol do óxido de arsênico. Então, quando a gente tem 1 mol, a gente tem 396 gramas, chegando que nossa amostra, então, que vinha com 0,1188 gramas de arsênico, agora tem 3 vezes 10 a menos 4 desse AS4O6, e aí eu tenho a quantidade aqui em mol dele. O que a gente precisa analisar aqui? O balanceamento, né? 4 do arsênico aqui, então tem que ter 4 do arsênico aqui. A gente tem 4 vezes 3, 12 do hidrogênio, então tem que ter 12 do hidrogênio aqui. Fechou o número de oxigênios, 6 mais 6 daqui, 4 vezes 3, 12, bateu 12 com 12. Então está balanceada a nossa reação. Proporção é 1 mol do óxido de arsênico produz 4 mol do ácido. Ou seja, se a gente tem uma reação de 3 vezes 10 a menos 4 mol do arsênico, a gente vai produzir exatamente 12 vezes 10 a menos 4 mol do ácido arsênico, que aí sim eu já consigo jogar lá para a minha primeira titulação. Vamos levar o valor então. O que eu tenho aqui na realidade? A gente tem 12 vezes 10 a menos 4 mol de H3ASO3. O que eu retiro aqui da nossa proporção molar? Ó, qual a relação desse ácido arsênico com triodeto? Eles reagem numa proporção de 1 mol desse para 1 mol desse daqui. Ou seja, se a reação é de 1 para 1, eu chego à conclusão que aqui a gente também vai ter de quantidade absoluta 12 vezes 10 a menos 4 mol, só que agora do triiodeto. Se eu tenho, ó, de novo, achei agora o N, eu já tenho o volume, eu consigo achar a concentração. Substitui aqui na fórmula. Então, vamos jogar para cá. 12 vezes 10 a menos 4 é igual à concentração do triodeto, vezes o volume dele, que é 10 ml, passando para litro, vai dar 0,01 litro, joga para cá 0,01 litro. Chegamos à conclusão que nossa concentração vai dar 12 vezes 10 a menos 4, divididos por 10 a menos 2, vai embora menos 2 com menos 2, sobra só menos 2, 0,12 mol por litro é a concentração do triiodeto que a gente pegou a partir dessa quantidade aqui que foi dissolvida do óxido de arsênico. Passei do óxido de arsênico para o ácido arsenoso, achei aqui a quantidade do ácido arsenoso. Relacionei estequiometricamente o ácido arsenoso com o triodeto, achei a concentração do triodeto. Volta subindo de novo, ó. Achei aqui a concentração, estou voltando para cá. Essa solução era a mesma solução que estava lá. Então, o que eu descobri? Eu descobri que essa concentração aqui do triodeto, ela vale exatamente 0,12 molar. Novamente, a gente tem quantidade de matéria igual concentração vezes volume. Volume de 5 ml aqui, cuidado com os zeros, em 0,005 litros. E aí a gente já tem a concentração, a gente vai achar a quantidade de matéria.
concentração 0,12 vezes 0,005, a gente chega aqui à quantidade de matéria, que é a quantidade de mol de triodeto que tem exatamente nesse frasco, é 6 vezes 10 a menos 4 mol de triodeto que tem aqui, ó. Quem eu acabei de achar? Essa quantidade aqui de triodeto, maravilhoso. A reação, de novo, ó, a proporção é 1 mol desse para 1 mol desse. Então, se tinha 6 vezes 10 a menos 4 mol de triodeto, é porque, agora eu vou apagar aqui a minha atravessada, é porque, ó, é a quantidade exatamente que tem também de HCN. Ó, de novo, achei agora o Nzinho do HCN, a quantidade de matéria do HCN é 6 vezes 10 a menos 4. Mas olha a minha pergunta, eu quero a concentração molar, que a gente sabe, quantidade de matéria igual a concentração vezes o volume. Então, a quantidade de matéria, que é 6 vezes 10 a menos 4, é igual a concentração vezes o volume, 15 ml, substitui para litro, não esquece, pelo amor de Deus, 0,015. Cheguemos, então, finalmente, que a nossa concentração foi igual a 0,04 mol por litro de HCN na nossa reação. Tentei manter uma organização aqui, mais ou menos, tem uma falhada, mas deu para ver aqui, deu para desenvolver a nossa linha de raciocínio. Então, primeiro aqui nossa primeira titulação, depois nossa segunda titulação. Toda vez que tiver essa situação, a gente tem um processo que depende do outro processo, normalmente esse caminho é o melhor caminho, do final para o começo. Então, eu vou vendo lá, a partir da minha último resultado, a última titulação, é que eu vou subindo até chegar do que aconteceu na primeira titulação. Lembrando que as informações cruciais de qualquer solução é a quantidade de matéria, concentração e volume, e aí sabendo correlacionar os três, sabendo o que significam os três, né, a gente consegue todas as informações aí no processo de titulação ou no processo de uma reação com várias reações em etapas acontecendo. Letra A já foi embora, porque era a concentração molar da solução de triodeto. A gente achou a concentração molar aqui da solução de triodeto 0,12. Então, concentração é 0,12 mol por litro de triodeto. A concentração molar de HCN na amostra de sangue foi o que a gente achou agora, 0,04 mol por litro. E a quantidade em gramas de HCN presente no sangue da vítima, se o volume total do sangue da vítima é de 6 litros. Ó, ele quer saber a quantidade em gramas de HCN, então ele quer a quantidade de um sistema específico, ele quer um Nzinho. Vamos achar aqui o Nzinho dele, deixa eu organizar para a gente não perder espaço aqui. Então, a gente sabe que Nzinho é igual a concentração vezes o volume. Ele quer saber qual é a quantidade de matéria lá. Não sei. Concentração de HCN na vítima, 0,04 mol por litro, que a gente achou na letra B. Volume da vítima, ó, a vítima tem 6 litros de sangue, então 6 litros de sangue. Cheguemos que a quantidade de matéria em mol de HCN que tem no sangue da vítima é de 0,24 mol. Sabendo que estamos falando do HCN, e o HCN tem a massa molar de 12 gramas do carbono, 14 gramas do nitrogênio e 1 grama do hidrogênio, somatório aqui, 27 gramas por mol de HCN. Como a gente tem 0,24 mol, a gente chega aqui, a vítima tinha no sangue, então, exatamente 6,48 gramas de HCN, certíssimo. Da onde que veio isso? A gente multiplicou 0,24 mol por 27 gramas a cada mol, e aí fechou 6,48. Certíssimo, gente. Então, não se deixem derrubar por enunciado grande, por vários passos. Você vai organizando cada passo, vai fazendo devagarzinho e vai sair. Não esquece de abrir unidade, ver o que representa, monta a regra de 3, mantenha a organização e as coisas escritas bonitinhas,
que a questão sai, sem medo de ser feliz, sem medo de questão grande, questão rebuscada, a gente vai conseguir fazer e dominar essa prova toda. Show?